Fala, Leandro Silva! Olha, falar de educação é um tema que, na verdade, emociona a gente, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado também por essa área. E hoje eu vou conversar aqui no Fala Leandro Silva com uma pessoa que é referência também nesse tema em Angra dos Reis. Bato um papo e recebo com muito prazer a minha querida amiga Sandra Jane, que é pedagoga, a Sandra do Piaget, que vai falar comigo sobre educação e sobre esse tema que é tão importante. Sandra, obrigado pela presença aqui. Obrigada a você e um olá para todos. Sandra, na verdade a gente aqui avalia, estava conversando antes de começar o programa, como a educação mudou, né? Você faz educação já há quase 50 anos, só no Piaget, quase 37 anos que tem de fundação. Aliás, eu conheço um pouquinho da história, que você já me contou em outras oportunidades. Como é que nasceu na Sandra Jane essa vontade, essa paixão pela educação? Eu, na verdade, fui convidada na época da abertura da ditadura militar, começaram as universidades de filosofia a receber os exilados e alguns cursos começaram a evoluir. Aí eu fui convidada por um padre chamado Padre Olinto para exatamente preparar a universidade para essa abertura lá no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, ali eu comecei a me encantar, eu comecei a conhecer pessoas fantásticas, grandes pensadores, e me apaixonei. Era para a parte de filosofia, e eu conheci o Darcy Ribeiro. Trabalhei com ele 2 anos lá na UFRJ, fiquei lá 13 anos trabalhando. E já tinha essa coisa do encantamento. Meu pai era professor, sempre falou a vida inteira que não existe país desenvolvido com educação subdesenvolvida. Minhas irmãs eram professoras, mas eu fiz o normal não, eu fiz o científico, não queria nunca pensar em dar aula. Mas eu sempre também queria modificar o mundo. Eu queria que as coisas fossem diferentes, que as coisas fossem mais evoluídas ali do país que a gente tinha também. E, é claro, uma gotinha no oceano. Então, eu resolvi abrir uma escola, né? E fiquei encantada com o que Darcy Ribeiro colocou, fizeram lá fora, como era uma coisa bacana. E logo depois, inclusive, uns anos depois disso, ele acabou implementando o CIEP. Você tinha quantos anos nessa época, na abertura do Piaget? Na abertura do Piaget, eu tinha 33 anos. Quer dizer, você sabia que financeiramente não era uma coisa tão rentável, né? Já tinha Não, isso? eu tinha certeza absoluta. Inclusive, ainda tenho um cunhado que ele tem bastante dinheiro, né? Ele é pessoa de posse. E ele, então, sugeriu que nós abríssemos a escola lá no Rio. Eu ia largar a universidade para abrir, mas era uma educação muito diferenciada, né? Parecia um bicho de 7 cabeças. E quando eu falei para ele que eu estava vindo para Angra, ele, de jeito nenhum, aquela cidade atrasada, você vai abrir uma educação dessa evoluída, não tem jeito. Então, eu tinha certeza que o desafio seria maior, porque ele realmente emprestava, era uma sociedade, ele traria o capital e eu o trabalho. Mas aqui em Angra, ele disse que não tinha uma agulha emprestada. Caramba! Quer dizer, ele falou, olha, te ajuda a financiar a escola, passa a ser o seu Só no sócio, Rio. mas desde que seja aqui na capital. Se você for para Angra, esquece nenhum centavo. Nós achamos uma escola falida na Barra 85, por quê? Muitas escolas investiram lá fisicamente, mas não tiveram tempo de esperar a Barra crescer. Claro. Então, faliram. Aí nós fomos ver essa escola, uma escola linda, enorme. Eu falei, não, eu quero ir para Angra. Aí foi assim. E o pior é que eu tinha que abandonar a universidade. Porque você é louca fazer uma escola dessa em Angra. E se não der certo, né, como é que a gente faz? Aí um amigo advogado falou assim, você abandona. Porque se por acaso não der certo, eu consigo fazer você voltar para o UFRJ. E assim foi. A minha carteira até hoje não tem baixa da UFRJ. Olha. Eu nunca mais voltei. Quer dizer, você profissionalmente estava na UFRJ trabalhando lá. Sim, ganhava bem, tinha cargo de chefia. Proporcionalmente, né, um salário livre, eu diria para você que era mais rentável do que ser dona de escola, numa cidade pequena. Agora, Sandra, essa aproximação com Darcy Ribeiro, quer dizer, que é hoje uma referência também, Sim, né, na educação e tal, foi um grande pensador, aliás, livros vários que Darcy escreveu e tal. Como é que foi como é que era olhar para Darcy naquele momento e hoje, depois de tantos anos, você vê essa lenda que se tornou Darcy Ribeiro? Como é que foi essa vivência junto? Então, nós trabalhamos no IFIX. O IFIX assim, é a filosofia no terceiro andar, no segundo,
História no primeiro e Ciências Sociais ficou no quarto. Ele era professor nessa época de antropologia, se eu não me engano, Antropologia. da Faculdade de Ciências Sociais da UFRJ. Então, ele estava voltando do exílio para cá. E foi esse momento rico que eu vivi, que esse povo todo ali, Rubem Alves, eu conheci grandes pensadores. E eles, meu pai já falava de educação, e eles me ensinaram muito positivamente. Eu acho que a Darcy Ribeiro iria adorar saber do Piaget aqui, porque ele foi uma das pessoas que falou, olha, a ideia é ótima, é genial, mas acho que você podia colocar por aqui, enfim, mas... O casamento Brizola-Darcy foi um casamento perfeito, porque você pegou um estadista, um cara com uma visão política arrojada, que era Brizola, muito brigão, né? Quem conhece a história sabe, mas na verdade também você tinha do outro lado Darcy Ribeiro, que era também um visionário, um defensor na educação, foi um amor ali à primeira vista que se tornou aí até o final da vida de Darcy essa relação com Brizola, também Brizola até o final da sua vida. Claro que acho que Darcy faleceu primeiro, enfim. Brizola morreu em 2002, aproximadamente, né? E aí acabou que os dois se uniram, né? A questão política com a questão, a divisão de educação, criou-se o CIEP, que foi uma referência, né? E é Educação em uma tempo pena, integral, né? né? Morreram, né? É uma pena que os CIEPs morreram, né? Porque a educação integral realmente é uma grande sacada. Eu passei essa semana ali na Dutra, né? Estava indo para a Baixada e estava com um amigo no carro. E ele sabe do carinho que tenho pela educação em tempo integral, pelo modelo CIEP e tal. E ele, ali já na Dutra, ele avistou alguns CIEPs, um que ele conseguiu ver lá no finalzinho, foi em São João do Meriti. Ele virou para mim e falou: Olha, rapaz, como o Brizola e Darcy eram visionários. Toda a cidade, todo lugar que você vai, tem o Sim, CIEP. a Né? ideia era muito boa. A ideia Mas eu era acho que o custo ficou sensacional. muito alto. Ficou. Aliás, eu me lembro, Sandra, de uma fala de Brizola, que ele foi questionado num debate em 89 sobre o custo dos CIEPs, o custo desse modelo. Ele virou, é uma frase que me lembra muito, que ficou na minha cabeça, ele virou e disse, olha, caro é ignorância. Né? Muito caro. Cara, é ignorância, quer dizer, de fato é um modelo custoso para o erário, né? Mas que se você tivesse aquele modelo de educação em tempo integral mantido, acho que a realidade seria diferente. Né? Você conhece algum país desenvolvido de educação subdesenvolvida? Não existe. Você sabe quantos países vai desenvolver de verdade? Nunca. A educação desse país nunca foi prioridade. Nunca, em nenhum momento da história. A não ser que você pegue um Darcy Ribeiro no momento, que é ínfimo na história do Brasil. Né? Os nossos politicamente, os nossos ex-ministros, 90% era... Até engenheiro já foi ministro da Educação. Isso é uma questão altamente técnica, não é achismo. Interessante isso, né? As pessoas acham que a educação é achismo. Não é achismo. As pessoas estudam. Então, como é que faz um país desse, com uma educação dessa? É caro. Você já viu o que sai de dinheiro para a campanha? Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. O que você gasta em educação, o que você gasta em saúde, e você gasta em campanha do dinheiro da gente. Hoje é financiamento público, né? Isso é um absurdo. Sabe como é que é? Esse país é louco. Então, nunca existiu prioridade de verdade na educação brasileira. É sobre isso que eu queria entrar com você nesse assunto. Quer dizer, a gente já conheceu um pouquinho da sua história, aonde estão fincadas as suas bases profissional, né? Quer dizer, de fato, da onde você começou a se apaixonar ainda mais pela educação, né? Quer dizer, a sua linha, né, de luta e tal. E você abriu, então, o Piaget há 37 anos atrás. A minha pergunta a você, diretamente olhando nos teus olhos, Sandra, como você avalia a diferença entre a educação pública e a educação privada? Tem diferença? Eu faço uma pergunta para você. Aonde estudam os filhos das pessoas que trabalham na educação pública? Quem pode faz o quê? Paga particular. Por que será? É um contrassenso? Total. Isso é total, né? Como é que eu trabalho numa escola pública e levo meu filho para uma escola particular? Eu acredito no que eu faço. A educação pública é boa, de verdade.
Então, por que meu filho está na escola particular? A culpa não é do professor, que quer o melhor para o seu filho, não. Essa coisa, né? Ah, poxa, que isso? Não, não é isso. É porque ele sabe que a educação não é boa. É uma infelicidade, mas é uma grande realidade. O Brasil é um dos piores do mundo, né? Então, assim, a gente tem país nosso aqui, vizinho aqui, sul-americano, dá um banho na educação brasileira, dá um banho. Agora, eu estava vendo até, no portal que você está comentando, até o ranking do Enem e tal, a avaliação da educação no Brasil. Você vê, por exemplo, um estado que até então era muito discriminado, né? Hoje tem a melhor educação do país, que é o Ceará. O ranking de melhor educação, como é que pode um negócio Mas desse? você sabe que isso não é verdade, isso não é É, agora, não. A gente acompanha a educação. sim. Eles sempre tiveram uma ideia de avançar a educação. É verdade. Os estados lá de cima fazem melhor do que os países de baixo. Olha, Os, os os, estados os estados de baixo. abaixo. Eles sempre tiveram uma ideia mais Com avançada menos sobre a educação. recurso, com menos orçamento. Quer dizer, se você comparar o orçamento do Ceará para Mas outros não estados, precisa, mas não precisa para fazer educação boa, não precisa de muito dinheiro. não é Precisa de cara a muito educação? boa. Boa. Você acha que o Piaget custa mais que uma criança no município? Não custa mais. A criança no município custa mais caro do que a criança no Piaget. A questão é estratégia de trabalho, não é? Enquanto a gente tiver essa educação, né, que você faz com que a criança memorize um texto para fazer uma prova, o que você sabe de história que ficou na sua cabeça? De geografia? O que vocês sabem? Olha, o que a gente sabe de ciências, de história, geografia? O que a gente aprendeu ficou o que na nossa cabeça? Né? Então, você gasta um tempo com o teu aluno, até a própria prova de vestibular. Se você vê que coisa enfadonha, uma prova que vai contra, inclusive, a cognição em vários aspectos. Cansa, exaure. Está melhor agora, já foi bem pior. Então, é questão do modelo. Você quer ver, em vez de você, por exemplo, virar para uma criança e dar um textinho pronto, o Brasil foi descoberto assim, assim, O assim, assim. decoreba não funciona. Claro que não, porque o cérebro é seletivo. Então, você não faz neurônios, não faz evolução cognitiva e joga tempo fora da criança. E do Agora, professor também. você acha que é uma questão cultural? Quer dizer, a educação pública ela tem uma injeção de mais recursos, como você falou. Você acha que a educação pública, a criança é mais cara do que determinadas Acho que sim, escolas na escola, sim. particulares, né? É, mas e aí? Você acha que por que o nosso aluno da escola pública, muitas das vezes, eu não estou generalizando, porque você tem aí preciosidade, você tem muita gente que se Sim, destaca mas tem muita aqui, criança boa, né? tem professor também bom, diretor bom, pessoa Agora, é. você acha que é uma questão cultural criada ao longo do tempo que o que não é público não é bom, o que não é público não presta, para que seja bom tem que ser privado? Não, não é isso. Eu acho que assim, a, a, o Estado, a falando de nação, não conseguiu evoluir a nível educacional. Eles não conseguiram. A gente tem uma educação que a nossa base ainda é jesuítica. Jesuítica. A nossa base ainda é a base de 500 anos atrás. Não é? Não houve, não aconteceu. Vou dar um exemplo. A gente faz um curso, mas eu coloco isso como escola particular também. A gente faz um curso de professor. Coloca lá, construtivismo, que não é esquerda nem direita, isso é uma idiotice. Não existe esquerda nem direita. São pensadores que pensaram assim, como é que a criança evolui? Como é que a inteligência do ser humano evolui? Então, o que você pode fazer a nível de educação para aproveitar essas grandes teorias educacionais do teu trabalho? Paulo Freire é esquerda. Você pode pegar um pouco de Paulo Freire, da Darcy parte mais Ribeiro, essência, a na parte esquerda. essencial dele, Sim. claro. Não é? Eu vou dar um exemplo. Eu uso muito Piaget. Eu uso pouco de Paulo Freire. Mas a minha receita não é maior Paulo Freire. Porque eu sou contra ele, por exemplo, no sentido que você tem que trabalhar só com a ferramenta que a criança tem. Não. Você trabalha com a ferramenta que ela tem de conhecimento, mas você traz elementos novos. Uma hipótese. Uma criança mora na Ilha Grande. A base da educação do Paulo Freire é essa.
Morro Alegre é grande. Lá tem conchinhas, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem mar. Então, eu vou aproveitar esse físico em volta e a cultura e fazer ele evoluir dentro desse contexto. Mas eu acho que você pode trazer Bach, Beethoven, você pode trazer elementos culturais do mundo inteiro para enriquecer essa criança, entendeu? Então, o Brasil parou no tempo e no espaço, não evoluiu. A educação é altamente técnica, ela é estudiosa, ela é estudada, ela é pensada, ela é refletida. Então, o Brasil não acompanhou essa modernidade. Tem países na Europa que praticamente há 100 anos faz o que Piaget faz aqui. Entendeu? E qual é a grande diferença? Lá você não dá ponto prontinho para a criança. É claro, eu tenho um sexto ano em diante que eu tenho que fazer aqui em cima um vestibular que ainda é muito atrasado. Mas é o que a gente tem de melhor hoje. Melhorou, vou voltar a falar, melhorou muito. Mas a educação da criança se baseia em função de uma prova. Até o sexto ano você lá são conceitos, no caso. Até o sexto ano, sim. Elas fazem prova só a partir do quarto. Outro dia eu brinquei, eu falei assim, gente, ó, o Japão veio aqui tirar cola da gente. Porque o Japão também só trabalha com prova a partir do quinto ano. Por que será isso? Não é? É difícil de fazer? Não. Mas as pessoas não se apropriam de coisas importantes. Vou dar um exemplo. Né? O Miguel, o Leandro, eles estão lá na terceira série, eu vou falar de primária, do Fundamental 1. Aí a gente deu uma conta lá de dividir, todo mundo aprendeu a conta de dividir. O Leandro não aprendeu. Eu vou esperar marcar com essa criança uma prova ou um teste? Não. Eu tenho que pegar esse elemento matemático que ele não conseguiu e trabalhar com ele. Porque ele não tem, se ele não tem uma descalculia brava, ele vai aprender. Então, eu não posso passar adiante com essa criança. E esse é o grande erro da escola brasileira. Entendeu? Você vê o erro da criança na hora de uma prova e depois não retorna mais para sanar o erro matemático dele. Sim. É por isso que o ranking, nossa matemática, é tão ruim a nível internacional mesmo. Então, são coisas simples para fazer, mas tem que ter pensamentos mais abertos, modernidade, entendeu? Agora, você falou sobre essa mudança que é necessário ter para a melhoria da educação. É preciso pegar modelos e preciso pegar pensadores que Sim. pensaram a educação para a gente chegar na qualidade que muitas escolas e muitos municípios avançaram. Voltando para a questão comportamental dos nossos alunos, né? Quer dizer, você faz educação há quase 50 anos. Né? O que você viu de diferente ou que você está observando diferente nesses alunos? Qual a diferença de um aluno de 40 anos atrás para o aluno de hoje? Na questão comportamental, na questão na sala de aula, na questão do respeito ao professor? Como é que você avalia Então, vamos isso? lá. O aluno de 40 anos atrás chegava em casa assim com o pai. Eu fui suspenso. O que você fez? Eu dava uma palmada, botava de castigo, dava aquele sabão danado, entendeu? Hoje em dia, não. Quando ele chega em casa suspenso, o que a escola fez isso com você? Eu vou lá saber o que houve. E aí faz aquele barraco. Né? É muito interessante isso, porque houve uma mudança de eixo a nível de educação, sociocultural mesmo, socioemocional dos pais. São altamente permissíveis hoje, altamente permissíveis. Uma vez eu estava fazendo uma conferência aqui na Câmara de Internacional das Mulheres, eu falei, sabe quem é responsável um pouco por isso? Nós, mulheres. Porque, olha só, quem é que educa? Antropologicamente falando, né? Vamos colocar assim, o homem vai caçar, a mulher fica na cria. A mulher que gesta, a mulher que amamenta, a mulher que ensina, né? Inclusive a fazer um monte de coisa e a caçar. Então, isso vem vindo. A mulher ficava em casa, cuidando dos seus filhos, educando, e o pai saía para trabalhar. À medida que nós, mulheres, me colocam como mulher também, que eu também fiz isso. Eu não fui para a rua trabalhar só para ajudar a minha filha a ter o melhor, não, para eu ter o melhor também. Nós fomos também por causa disso. Mas à medida que a gente faz isso, quem é que educa o filho? E aí transferiu-se, mas eu já escrevi um artigo. O Piaget, quando eu fiz o Piaget em 80, eu já fiz ele exatamente com essa base.
da mulher saindo para trabalhar e quem ajuda a educar. Mas a escola não tem aparelhamento para isso. Mas hoje ela está muito responsável pela educação da criança, por conta disso. A mulher trabalha, a mulher estuda, ela ela vai à academia, ela casa uma vez, duas, tem namorado, é normal, nada contra. Tá bom? Não é isso que eu estou colocando. Mas quem educa essa criança? Aí, o que acontece? Não tem essa regra do educar cotidiano e a criança faz basicamente o que quer. Nossos filhos de hoje, os filhos de hoje, não sofrem mais frustrações. Você acha que... Tudo não é importante, porque assim, Claro. tudo você pode, seu filho pode tudo. Eu quero um tênis mais caro, eu quero o último iPod, qual é o nome desse que eu nem sei, iPhone, eu quero o último. Os pais às vezes se lascam, se devem tudo, né? Pega um cartão, divide, mas não sabem dizer não aos filhos. E o não é importante. Teu filho precisa ouvir o não, o sim também. Claro que o não na conversa é melhor ainda, mas precisa ouvir o não. Não, não pode, não vai. Você acha que talvez essa ausência da mãe, do pai, na vida educacional do seu filho, faz com que pese na sua consciência e por isso que ele fica tão permissivo, que tipo, poxa, eu não estou tão presente lá. Então, se o meu filho teve um problema na escola, o que a escola fez com o meu filho? Quer dizer, no subconsciente do pai, ele não está ali, talvez, usando essa saída, avaliando, pô, eu não estou presente, eu não sou tão presente na vida educacional. E aí ele torna-se aquele protetor, aquele, Sim. né, permitindo tudo. Isso mesmo, proteção demais desprotege, na verdade. Mas é até interessante que se dá nível de subconsciência. O pai ele não tem nem tem tanta consciência disso, mas é uma compensação. Né? Eu deixo tudo, eu permito tudo. Pior que dizem que não, mas a verdade é exatamente. Então, eu tenho hoje uma criança de cristal. Qual é a diferença? Aquela criança de 40 anos atrás era um negócio grosso desse aqui. Você jogava ela aqui, ainda poderia não quebrar. Hoje não. É uma caneca feita de cristal. Então, por isso que tem um monte de criança se arranhando, se machucando. Do nada as crianças estão assim. Tem tudo. O que falta? O que acontece? E a criança que às vezes não tem tudo também está acontecendo isso. Sim. Agora, Sandra, a gente está falando um pouco de comportamento, da qualidade da educação pública, privada. A criança é criança, né? Na pública é na privada, né? Sempre. Agora, na questão da evolução tecnológica, a gente vê muito debate hoje sobre o uso dos celulares na sala de aula, que foi proibido por lei, enfim. Como é que você avalia não só o uso do celular, mas de outras ferramentas tecnológicas na educação? Isso melhorou, isso atrasou, isso prejudicou a qualidade? Qual é a visão da Sandra Jane? Eu acho que a questão é questão de limite, não é? Eu diria para você que já tem teses mundiais, inclusive hoje, que o ser humano começa a ficar menos inteligente. Tudo muito pronto, né? Você abre uma tela, tem tudo que você quer ali. Você precisa pensar, direito para mais nada. A inteligência artificial que o diga, né? Sim. Então, por que a gente evoluiu? Por que a gente sai de bicho até agora? Porque você vem se adaptando. Sim. Você vem criando esquemas para você ver cada vez melhor. Então, você precisa fazer conexão de neurônios. Por isso a gente vai ficando cada vez mais inteligente. À medida que eu não uso mais essa ferramenta... Tudo pronto para mim? Sim, ela é igual músculo. Né? Se você parar de usar músculo, faz o quê? Atrofia. Então, eu acho que se souber usar, fica legal. Mas eu acho que a tendência é realmente a nossa criança cada vez ficar mais acomodada. Eu acho que a gente trabalha com sistema de ensino, por exemplo, né? Então é legal, a criança perder uma aula, vai lá, abre, tem uma aula prontinha lá para ela. É só saber usar, tem que ter limite. Você quer ver? Vocês, todo mundo até que estão me assistindo, o celular virou uma extensão do eu, né? As pessoas não conseguem ir ao banheiro sem celular. Você dorme, bota o celular embaixo do travesseiro, né? Olha a dependência que as pessoas têm disso. Ninguém desliga mais. Todo mundo aceso, aí antidepressivo, não sei o quê, não sei o que lá. Claro, você vê louco que as pessoas vivem, não conseguem dissociar as coisas. Chegar uma sexta-feira, se não tiver nada importante, ir lá em casa e falar assim, olha, notícia ruim chega. Então, não vou ficar celular ligado 24 horas, não vou ficar.
Então, acho que tem um lado bom, mas tem um lado altamente prejudicial à evolução da criatividade, mas ajuda a criar, mas ajuda também a não criar. E como é que você, no Jean Piaget, lida com isso? Lida com a educação tecnológica ou a evolução tecnológica? Olha, a gente sempre proibiu o celular na escola. Isso a gente não foi novidade. Sempre foi proibido, desde quando começou. E a gente lida, assim, com os sistemas, mas eu não permito, por exemplo, eu não tenho uma sala de computador. Isso eles têm em casa. Eu quero que eles peguem livro. Eu tenho uma biblioteca com quase 5.000 livros. E a gente Frequentam? frequentam. Nós temos uma gama de leitores bons, eles vão. A gente incentiva isso, fazer o cérebro funcionar da melhor maneira possível. Muito bem. Sandra, a gente também avalia que o número de. Eu não vou dizer que aumentos, cientificamente não posso comprovar isso, mas talvez de identificar com os laudos e tal, da notificação mesmo dos laudos da criança com aspecto autista. Quer dizer, a gente percebe que hoje ficou mais fácil as pessoas terem Sim. esse laudo, essa informação, né? Ah, e aí, eu conversava com você sobre isso. Entre as qualidades, entre os avanços, assim posso dizer, da educação pública, esse acompanhamento melhor com a criança com aspecto autista. No caso, você tem um mediador ali, talvez por conta de uma lei também, que não é um. Hoje, o gestor da educação não faz isso porque ele é bonzinho, porque ele gosta de contratar mais profissionais. Tal. Quer dizer, a lei obriga aquela criança a ter um mediador. Como é que é na escola privada? Como é que funciona isso? Eu diria que a escola pública é muito mais evoluída que a escola privada nesse aspecto, pelo número de pessoas. A verba ali é mais farta e mais fácil. E não. E o volume de crianças autistas vem aumentando consideravelmente. Eu tenho, por exemplo, sala que eu tenho 3 crianças autistas. 2 a cada 10 salas, eu diria para você que a gente tem pelo menos 4, que não é só a criança autista, né? Com várias questões que fazem interferências. Mas também não quer dizer que haja um trabalho específico só de qualidade, aquilo que eu falei com você. O mediador não é técnico, Sim. né? Ele é uma pessoa que ele acompanha, como se ele fosse um cuidador. Então, dependendo do grau da criança, por exemplo, se eu tenho um autista, por exemplo, nível 1, essa criança aprende, de uma forma mais lenta, mas aprende. Se eu coloco uma pessoa para sentar do lado dela o tempo inteiro, eu estou fazendo o quê? Não estou fazendo essa criança evoluir. Porque normalmente eles dão uma resposta, tem que fazer a criança pensar. Então, quando eu tenho uma criança desse jeito, que ela é evoluível, eu tenho normalmente uma auxiliar de turma, que trabalha como um todo, chega perto dessa criança, acompanha, mas não fica grudada nela. Agora, tem a criança que é altamente dependente. Não vai ao banheiro sozinho, não se limpa sozinho, tem uma série de coisas. A gente falou aqui também sobre a questão da qualidade e da procura, muitas das vezes, da escola privada, pela aquela questão de que sabe que ali a educação, como é que eu posso dizer, está pagando diretamente, você tem uma educação tanto quanto mais precisa e tal. Tanto que você aqui elencou hoje sobre os filhos dos profissionais da educação da rede pública, isso em todos os lugares, estudam na rede privada. Não é só aqui em Angra, não. Isso em Tem todos os mais. lugares. Diria para você, e aí um contrassenso, não sei se você também vê dessa forma, a questão da universidade pública. Quer dizer, muitas das vezes o pai ele paga a escola privada, a educação privada, para que o filho possa ter oportunidade na universidade pública, enquanto o filho da escola pública, muitas das vezes não tem essa mesma facilidade, que fica talvez uma disputa de fato desigual. Você vai fazer um vestibular, muitas das vezes, e eu não quero dizer que isso é uma questão uniforme, né? Quer dizer, mas a gente vê que há uma disparidade, né, na disputa. Quem está muitas das vezes na escola privada acaba tendo uma forma, né, de disputar com mais garantia, enfim, sai na frente. Como é que você avalia isso? Você tem as cotas, mas também não suprem, né? São muito poucas as cotas, né?
do Então, ProUni, enfim. então, quando você chega, por exemplo, numa prova hoje de Enem, que é uma prova multidisciplinar, que trabalha com pensamento, com várias ligações que você tem que fazer, percepção, e você tem uma criança que não é trabalhada assim na escola pública, né? Então, a escola particular, ela faz exatamente esse viés. Eu costumo dizer que o Piaget tem dois motivos para trabalhar. É, ajudar a formar o melhor indivíduo possível, são poucas escolas particulares que fazem isso, a gente investe muito nisso, e levar para o vestibular público. Então, a partir, por exemplo, do sexto ano, você começa a massificar a criança para fazer uma prova de vestibular. Aí Piaget cai e entra Pinochet, o brinca aí entra Pinochet. Porque você muda o teu foco em função de uma prova. Mas a escola pública não consegue fazer isso. E não é por falta de pessoas boas, não. Diretores bons, gestores bons, alunos bons, se você puxar, vem muita coisa, porque a inteligência é a mesma. Sim. Né? A criança, na parte para Ilha Grande, como aqui no centro, elas são inteligentes. Talvez as ferramentas são diferentes. Exatamente, Né? é só você estimular, não dar o pronto, né? Fazer a criança pensar mais. Você quer ver? Educação infantil, que coloca uma criança de 2 anos sentada numa mesa, cobrindo o maior, riscando o maior, mas não entende nada de criança. Porque o cérebro desenvolve junto com o corpo, quando são muito pequenos. Então, a criança de 2 anos precisa de movimento para o cérebro evoluir. Aí você pega a criança e coloca sentar, riscando um monte de pauzinho. Essa questão da técnica, que o Brasil está muito atrasado. Então, há essa disparidade mesmo, não tem jeito, infelizmente. Ô Sandra, você hoje, e aí voltando aqui para o Piaget, você tem duas unidades, né? Uma no Balneário, Parque das Palmeiras, e outra na Nova Angra. É. Onde você quer chegar com o Jean Piaget? Olha, essa nova Angra eu não ia nem sair porque é muito trabalho. Essa escola tem 7 anos. Eu nunca peguei um centavo daquela escola. Eu não tenho prolabore. É só trabalho. A mensalidade lá é metade da mensalidade aqui. Custo lá. Mas eu fiz, quando foi para abrir uma escola para aquela região aí mesmo. Eu quero chegar até o ensino médio com ele, se eu puder. A gente já faz o primeiro e sexto ano da gente lá. Mas eu quero chegar a fazer uma educação boa para o máximo de crianças que eu posso. Ali você tem espaço, né? Lá na Nova Angra, no Piaget 2, você tem uma área onde a criança pode correr mais e tal. Você tem uma área livre, né? O que não tem essa mesma oportunidade no Piaget 1 por conta do espaço, né? É porque são estruturas diferenciadas, mas eu gostaria de ter uma quadra para eles coberta. Tem um monte de coisa que tem que acontecer ali que ainda não tem capital para isso. Sim. E você hoje analisa aquele projeto como uma realização pessoal, quer dizer, financeiramente não é viável. Não é viável. Mas quando começar a dar dinheiro, eu estou morta. Mas você, assim, partiu daquela visão de que também é preciso e é possível contribuir, de certo modo, Sim. com a sociedade, né? Quer dizer, Sim. não é só pelo dinheiro em si. Não, se fosse por dinheiro, eu jamais estaria ali. Isso aqui já me consome muito tempo. Não estaria nem em Angra se fosse pelo dinheiro do Leandro. Se eu tivesse ficado na Barra, eu estava com um iate aqui na porta. Eu ainda moro de aluguel. Moro confortavelmente, mas ainda moro de aluguel. Né? Por aí. E não só eu, não. A vida das diretoras, as pessoas pensam, né? A diretora de escola tem dinheiro, que nada. 90% não viaja nem para o Nordeste nas férias. E como é que é a relação das diretoras de escola particulares? Como é que vocês... Boa. Eu acho que sim. Eu tenho relação boa com todas elas. Hoje, a Angra tem uma qualidade... A gente tem boas escolas a nível privado também? Temos boas escolas, sim. O foco é outro que eu falei com você. Foca naquilo ali. Elas visam muito a questão do vestibular. Acho que é por aí. E cada escola privada tem um sistema de ensino diferenciado? Como é que funciona isso, Sandra? Eu diria para você que do sexto em diante todo mundo vira um sistema só, que é muito em função dessa prova. O grande diferencial quando você pega lá do primeiro ano do maternal, do baby, até o 5º ano. Aí é muito diferente. Por exemplo, a gente não usa apostilamento com criança pequena. Eu poderia estar ganhando mais dinheiro com isso, né? Mas não faço porque não atende o nosso trabalho. Sabe? O teu apostilamento é ligado a qual rede de ensino?
Nós estamos hoje com poliedro. Uhum. Deixa eu dar só um esclarecimento para vocês, porque as pessoas fazem muita confusão com o Piaget, né? Dá uma liberdade, todo mundo faz o que quer. É ao contrário. Você trabalha com o ser com liberdade até para ele conseguir saber viver em sociedade dentro de limites. Então, por exemplo, tem gente que lá na escola mesmo, Sandra, vamos fechar as salas na hora do recreio, porque é uma bagunça, não sei o quê. Gente, essas coisas têm que aprender a viver vivendo. Em Se eu sociedade, trancar né? tudo o tempo inteiro, né? Eu lembro que na minha escola, quando eu estudava, tinha a dona Lígia lá, e a gente ficava vigiando. A Silvia vai dar um beijinho no César. Vem a dona Lígia aí, gente! Isso há 50 anos atrás. Então, não vejo essa coisa de você trancar tudo, não precisa. Tem que dar liberdade vigiada para ensinar a lidar com o processo social. Agora, Sandra, e aí caminhando já para o final do nosso bate-papo, uma questão muito voltada a você, né? Como é que é a sensação de ver, muitas das vezes, o filho do seu ex-aluno ou o neto do seu ex-aluno estudando também na sua escola? Você deve ter netos, né? Tem. Já. Já tem filhos de ex-alunos. Filho de Eu ex-aluno. tenho ainda 12, mais Aham, ou menos. sim. Olha, É muito bom. porque tem 37 anos a escola já, né? A segunda geração já está voltando. Que legal. É muito legal, é muito legal. E assim, o bacana é que você acaba criando uma marca, né? Quer dizer, o Jean Piaget hoje tem uma marca no município, Sim. né? Construída a duras penas, né? Muito duras penas, muito, tem noção. A gente fala da história da escola, mas foi muito difícil. Primeiro, até você ganhar aluno e a pessoa entender por que essa criança não faz prova. Como nós temos educação muito atrasada, desculpa, gente, mas é uma verdade, estou falando como educadora aqui, não como dona de escola. Essa coisa de séculos, né? Então, isso fica na cultura, fica no subconsciente. Então, falar de uma escola que não faz prova, meu Deus, o que é isso? Ela trabalha com um conhecimento. Né? Qual é a diferença, por exemplo, da escola tradicional de uma escola construtivista? Por exemplo, a escola tradicional vai falar da caneca. Faz o quê? Olha, anota aí, aluno. A caneca é isso, é isso, é isso, é para aquilo, ela serve. Você dá tudo que você pode dar de conhecimento para o aluno copiar. Positivismo, não. Gente, olha só, o que é isso aqui? Quem já viu o que é isso aqui? Para que serve? Para que não serve? Aí o Leandro fala assim, você é um aluninho, tá bom? Você Sim. fala assim, isso aí é para a gente jogar café fora. Né? Aí vem a questão do Paulo Freire, que a gente usa bem pequenininho quando precisa. Nesse aspecto eu utilizo. Mas isso é o que você acredita? É essa cultura que você tem da xícara? É isso mesmo? Se você estiver falando sério, eu vou considerar o seu conhecimento, sim. Aí o amiguinho vai rir de você. Já vou puxar um pouquinho a orelha do amiguinho para respeitar a sua fala. Então você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você coloca a criança para se colocar sem medo de errar. Ela fala, porque a evolução do ser humano vem através da comunicação. Faz três coisas ao mesmo tempo. Aí você pega o que você colocou, que é para jogar o café fora, você escreve lá, Leandro, ideia é jogar o café fora. Incentiva o senso crítico entre... Sim, mas você não incentiva o erro. As pessoas fazem uma confusão disso. Você constrói o conhecimento dessa forma. Aí tá, todo mundo deu um monte de ideia, ótimo. Você fez a criança tímida vir para fora, falar, tem medo. Aí tá, aí você pega aquela primeira chuva de ideias, aí você faz assim, agora vem cá, Leandro, vem cá, turma. Agora vamos construir outro tipo de conhecimento. Aí você traz elementos científicos sobre a caneca. Você faz a criança pesquisar sobre a caneca, qual é a função da caneca, para que serve a caneca. Então o Leandro vai saber, se precisa chamá-lo de, você é burro! Porque a escola quando faz a criança ficar calada, ela não acredita muito nela, né? Não, ela tem uma inteligência e conhecimento. Quando ele vê que não vai ser mais para jogar café fora, né? E sem corte da sua fala. Aí você constrói o texto completo. A caneca agora, junto com a turma. Para que serve a caneca, pessoal? O Leandro já vai dar o conceito correto da caneca agora. Aí você faz um texto da turma e o que faltar de elemento de conhecimento, o professor completa. É diferente de você pegar e dar um texto pronto sobre a caneca. Mas dá muito trabalho. Muito bem. Sandra Jane, queria te agradecer pela presença aqui no programa. Foi muito bom falar sobre educação com você, né? E assim,
é bom pensar junto contigo e ouvir o que você pensa dessa área tão importante para a sociedade. Desejo sucesso para você, parabéns pela Obrigada, luta no Leandro. Jean Piaget, eu conheço bem a sua batalha lá, É, né? Conheço você sabe, muito bem, você é pai da gente lá? e me colocar à disposição aqui sempre no programa a sua mensagem final para quem, na verdade, tem o seu filho no Jean Piaget e também para quem está se assistindo nesse momento, para os educadores que trabalham com você, deixa a sua mensagem. Obrigada, Leandro, obrigada a quem está nos ouvindo, mas eu queria colocar uma mensagem geral para os pais mesmo. Cheguem perto dos seus filhos, diga que ama sempre que possa. Chegue em casa, a gente sabe da dificuldade que tem de tempo, todo mundo correndo atrás, mas às vezes 10 minutos, 5 minutinhos por dia, para perguntar como é que foi o seu dia, para acompanhar no estudo. Quem faz o filho evoluir, basicamente, é a família. E se fizer um conjunto muito bom com a escola, melhor ainda, nesse aspecto. Então, assim, atenção, limite, não. Quando eu não posso dar. A criança não pode tudo. Vai chorar para ter uma coisa, quando dizer chorar faz bem para o pulmão. É importante para ela vivenciar frustrações. Porque assim é a vida não é fácil. E proteção demais desprotege, na verdade. Então, é a atenção, é a educação, é o sim, o não, amor e amor. É isso. Olha, agradecer a você pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa até aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Fala Leandro Silva. Aliás, não deixe de seguir, não deixe de curtir os nossos vídeos aqui. E se você observar bem aqui acima, você tem outros vídeos com outros entrevistados que você também pode acompanhar aqui no nosso encontro. Muito obrigado. Até semana que vem. Forte abraço. Fala Leandro Silva, um ombro amigo, pra o que der e vier. Tá certo então!